Olá, meu aluno, estamos de volta. Fez o seu trabalho de casa? Vamos continuar nossa bateria. Próxima atividade, número 15. As afirmações abaixo estão corretas ou incorretas? Vamos a elas. Onde as sociedades são mais justas, equilibradas, honestas e onde as necessidades sociais são mais satisfeitas, há menor risco para a atividade jornalística. Com esse cenário, os governos são mais honestos e o Estado é mais transparente. As empresas privadas menos corruptas e corruptoras e os cidadãos mais íntegros. Com isso, a atividade jornalística é mais segura e não necessita ir a fundo e substituir as tarefas delegadas ao judiciário, à política e à polícia. Ok, texto dado. Nem cobrar do Estado por meio de estratégias investigativas que, para chegar à denúncia, envolvem o risco físico dos repórteres e jornalistas em geral. Assim, onde há mais corrupção em vários níveis do Estado e onde os negócios públicos são mais obscuros, envolvendo setores privados, todo bom jornalista corre mais risco, porque ele é o último recurso da voz pública, do cidadão, da esperança. Você observou que há duas palavras destacadas pela cor vermelha, o assim e o porquê? Primeiro desafio. O termo assim confere ao período a noção de conclusão. E aí, você concorda? Assim, onde há mais corrupção em vários níveis do Estado e onde os negócios públicos são mais obscuros, envolvendo setores privados, todo bom jornalista corre mais risco, porque é o último recurso da voz pública, do cidadão e da esperança. Meu aluno, claro que você acertou, porque você concordou. Claro que o assim inaugura uma conclusão. Segundo desafio. O termo porquê confere ao período a noção de condição. É verdade? Envolvendo setores privados, todo bom jornalista corre mais risco, porque ele é o último recurso. Porque ele, o jornalista, é o último recurso. Meu aluno, claro que você não concordou com isto. Condição passa longe de condição. A primeira está correta, a segunda não. O assim é uma conjunção conclusiva, equivale a portanto. Mas o porquê nunca indica condição para início de conversa, mas sim causa, explicação ou finalidade. Vamos errar, mas com critério, né? Número 16. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Vamos ler? Provoca-se erro gramatical ou incoerência ao ligar os dois últimos períodos sintáticos. A evolução da renda per capita dependia das taxas de natalidade e mortalidade. A renda per capita da Inglaterra começou a crescer deslocada da demografia, pela conjunção por quanto, escrevendo o artigo em a renda com letras minúscula. Ok, meu aluno, é um trabalho de construção. O que fez o enunciado da questão entregou para você dois períodos autônomos, mas esse período deve ser ligado um ao outro. Então, o período 1 tem de ser ligado ao período 2. Só que provoca-se erro gramatical ou incoerência. Alguém está afirmando que se você usar como conectivo por quanto, haverá erro gramatical, haverá incoerência de sentido. E aí, para finalizar, ainda pede para que haja uma mudança no formato da letra.
Vamos à leitura e depois você anuncia o seu gabarito. Provoca-se erro gramatical ou incoerência ao ligar os dois últimos períodos sintáticos pela conjunção porquanto, escrevendo o artigo em a renda, com letra minúscula. Professora, quais períodos? Esses. A evolução da renda per capita dependia das taxas de natalidade e mortalidade. E um outro período, a renda per capita da Inglaterra começou a crescer deslocada da demografia. E aí, meu aluno, você concorda ou não? Marcou seu ponto? Sim, marcou porque você testou e verificou que procede. Não podemos mesmo usar esse conector. Motivo? Vamos a ela. A conjunção porquanto indica causa, explicação. Logo, nesse contexto, seria uma incoerência usá-la, pois se a renda per capita da Inglaterra começou a crescer deslocada da demografia e a evolução da renda per capita dependia das taxas de mortalidade e natalidade, há um contraste de ideia e não uma relação de causa e consequência. Por isso, o conectivo adequado deveria ser adversativo. A evolução da renda per capita dependia das taxas de natalidade e mortalidade. No entanto, a renda per capita da Inglaterra começou a crescer deslocada da demografia. Aí sim, ganhou ou não ganhou? Número 17. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Excelente treinamento. Prepare-se porque é a ESAF. O termo como reduzir tudo a efeito natural da atual crise é simplismo. Flagelos assim são como os desastres de avião. Sempre tem múltiplas causas. Indica que desastres de avião se dão por causa de flagelos. Essa afirmação procede? Você concorda com ela? Muito bem, meu aluno, vamos a mais uma leitura? O termo como indica que desastres de avião se dão por causa de flagelos. Observe o trecho. Reduzir tudo a efeito natural da atual crise é simplismo. Flagelos assim são como os desastres de avião. Sempre tem múltiplas causas, ok? Tempo para você? Você marcou seu ponto, se discordou. Vamos ver o motivo? O como não indica causa. Não, nesse momento não indica, mas sim comparação entre flagelos assim e desastres de avião. Mas, Cláudia, nós já estudamos o como causal. Sim, nós sabemos disso. O como, para ser causal, ele tem de estar no início do período dele e significar já que. Decore tudo, porque aí você marca o gol. Número 18. Não minta para você, essa é a forma mais rápida de se perder. Relacionando a segunda oração com a primeira, o conectivo que não poderia introduzir a segunda oração por provocar alteração do sentido inicial é. Preste atenção que a Banca Sesgran Rio trabalha agora com a reescritura. Paráfrases que tentam sustentar o sentido original. Só que nesta de troca de conjunções, uma apresentará uma mudança de sentido e será o gabarito. Vamos mais uma vez à proposta. Não minta para você, essa é a forma mais rápida de se perder. Relacionando a segunda oração com a primeira oração, o conectivo que não poderia introduzir a segunda oração
por provocar alteração de sentido inicial é: letra A, porquanto, B, que, C, pois, D, logo, E, porque. Muito fácil. Primeiro, acredito que você já tenha decorado as principais conjunções e suas relações semânticas. Aí eu posso falar, muito fácil, mas se você não decorou, está perdido, né? 10 para você que decorou a letra D. Logo, agora vamos entender isso definitivamente. Logo é a única conjunção dentre as opções que não indica explicação, mas conclusão. Você entendeu? Se essa é a diferença, essa é a nossa resposta. Exercício 19. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Texto. Para que a cobertura mínima oferecida pelos planos de saúde aos seus assegurados, aos seus segurados, inclua as tecnologias, os tratamentos e os equipamentos que entraram em uso recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar acrescentou 73 novos procedimentos à lista de exames, consultas, cirurgias e outros serviços que as operadoras são obrigadas a oferecer. O texto foi apresentado, mas para você concordar ou discordar, temos que apresentar o desafio. O termo para que confere ao período em que ocorre a ideia de finalidade. Alguém afirmou, você concordou? Primeiro verifique se o para que inaugura esse fragmento realmente comunica algo a ser ainda atingido. Para que a cobertura mínima oferecida pelos planos de saúde aos seus segurados inclua as tecnologias, etc. E aí, meu aluno, claro que você ganhou essa questão, né? Está correta. Para que, a fim de que, ainda que, legal? Ainda que, caso especialíssimo. Cuidado com essa locução. Resposta correta. Para que é uma locução conjuntiva final. Número 20. Mais uma vez, julgamento. Você deverá posicionar-se a favor ou contra do que vai ser afirmado. A advertência vale para o Brasil, embora as causas do nosso déficit sejam diferentes das União Europeia. E aí, diferente das da União Europeia. Ok, palavra destacada, o embora. Eu sei que você já decorou, né? Qual é a carga semântica do embora? Nada de confundir com porém. Mantém-se a correção gramatical do período e as informações originais ao se substituir embora por qualquer um dos seguintes termos. Quais? Conquanto, se bem que, apesar de que, contanto que, consoante. E aí, meu aluno, embora é uma conjunção concessiva. O porém é conjunção, mas adversativa. A proposta é em trocar o embora por essas que finalizam a afirmação. A saber, conquanto, se bem que, apesar de que, contanto que, consoante. E aí, mantém-se a correção gramatical do período e as informações originais? Quero dizer, sem alteração de sentido? Claro que não. A afirmação não procede. Fundamentando. Contanto que é uma locução conjuntiva, mas condicional. E o consoante? Conjunção, sim, mas conformativa. E o embora, meu aluno, é concessão pura. Número 21. Assinale a opção que, ao substituir a oração sublinhada no texto abaixo
provoca erro. Erro gramatical e incoerência textual. Então, você estuda para marcar o certo, mas agora deverás marcar o errado. No texto abaixo, provoca erro gramatical e alteração de lógica. Vamos a ela? Sem vitória ou derrota, na comparação entre o pré e o pós-crise, a turbulência financeira que abalou o mundo trouxe perdas ao Brasil, mas no decorrer de 2009, os prejuízos foram recuperados e, se o país não cresceu, conseguiu ao menos fazer com que importantes indicadores econômicos e sociais empatassem com os que eram registrados em 2008, ano do pico de desenvolvimento brasileiro. Muito bem, agora eu quero a alternativa que marque erro, meu aluno, não perca isso de foco, hein? A. Caso o país não cresceu. B. Apesar de o país não crescer. C. Mesmo o país não crescendo. D. Embora o país não crescesse. E letra E. Ainda que o país não tenha crescido, basta você trabalhar primeiro com a substituição dos conectivos. Lembrando que há conectores que exigem o modo subjuntivo, há conectores que exigem o modo indicativo. Importante saber também a diferença entre esses dois modos. O modo subjuntivo é o modo hipotético, o modo indicativo é o modo factual. Então, se nós acionarmos o indicativo, o dito é garantido. Mas se nós acionarmos o subjuntivo, há uma possibilidade de ser. Se você passou por esse caminho, você mandou bem e escolheu o gabarito. Escolheu bem. Letra A. Lá há uma impossibilidade. Nós queremos a errada. A é o gabarito. Caso é uma conjunção condicional e exige verbo no subjuntivo. Caso o país não tenha crescido. Mais importante que isso, porém, pelo que você notou nas outras alternativas, o vocábulo se estabelece relação de concessão. O vocábulo se estabelece relação de concessão. Quero dizer, apesar de, mesmo que, embora, ainda que, caso indica apenas condição, nada a ver com concessão. Ok? Dica: refaça a bateria, para que essas dicas não se percam. Legal? Atividade 22. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Ok? Você observou que há uma oração destacada? Palavras na cor vermelha? O diabo é isto, que de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Na linha argumentativa do texto, a oração que a gente banaliza o olhar, em relação à oração de tanto ver, encerra uma... Agora calma, é pura interpretação. Calma. O diabo é que a gente banaliza o olhar. Mas banaliza o olhar? Por qual motivo, Cláudia? De tanto ver. De tanto ver, você acaba naturalizando. Muito bem. Encerra uma relação de causa, como defende a letra A. De consequência, a letra C afirma que é de conformidade. A letra D aposta em condição. E a letra E, concessão. É uma questão considerada simples. Não perca. Gabarito, marcou bem se você marcou letra B. É uma consequência, meu aluno, de tanto ver, banalizamos. Então, o diabo é que a gente banaliza o olhar, de muito conviver, de muito ver. Muito bem. Letra B,
gabarito anunciado. A gente banaliza o olhar, por quê? De tanto ver, que é a causa. Ou seja, a gente vê tanto que banaliza o olhar. Beleza? Questão número 23. A conjunção ou locução conjuntiva, entre parênteses, que não expressa a mesma relação de sentido de conjunção ou locução conjuntiva destacada é uma questão ótima para quem memorizou. Letra A. Assim como não estamos aqui, bem como não estamos aqui. E aí? Eu não quero aqui pode, eu quero aqui não pode, que não expressa a mesma relação. B. Quando procuramos estar com alguém, sempre que procuramos estar com alguém. Letra C. Porque gostamos, ao passo que gostamos. Letra D. Para que elas venham até você, a fim de que elas venham até você. Letra E. Mas quem estava procurando por você, porém quem estava procurando por você, meu aluno, mera decoreba, mandou bem quem escolheu C. Porque gostamos, ao passo que gostamos, nada a ver, né? A conjunção porque é causal, explicativa ou até final, dependendo do contexto. Mas vamos combinar, nunca proporcional, ao passo que, à medida que, à proporção que, indicam proporções. Número 24. E aí, girando bem? Acertando? Vamos para a próxima. A Fundação Getúlio Vargas elaborou essa questão. Primeiro, foco no texto, foco dobrado para a palavra que foi destacada 2 vezes. É certo que a mudança do enfoque sobre o tema no âmbito das empresas, principalmente as transnacionais, decorrerá também de ajustamentos de postura administrativa decorrentes da adoção de critérios de responsabilidade penal da pessoa jurídica em seus países de origem. Tais mudanças, inevitavelmente, terão que abranger as práticas administrativas de suas congêneres espalhadas pelo mundo, a fim de que evitar respingos de responsabilização em sua matriz, a fim de evitar prejuízos para a matriz. Muito bem, meu aluno. Você prestou atenção na palavra que? Sempre que o que aparece em uma questão, ele merece o seu respeito. O que é um dos maiores camaleões da língua portuguesa. Camaleão? Por que camaleão? Porque ele muda com uma facilidade incrível de classe gramatical. E mais, como ele possui função sintática, dependendo da classe gramatical que ele represente, ele também é plural no mapeamento sintático. Um bom caminho é você descobrir logo se esse que está conjunção integrante ou se ele está pronome relativo. Com isto, você mata 2 coelhos de uma vez só. O que, conjunção integrante, ele não possui função sintática, mas o que, pronome relativo, possui função sintática. O que, conjunção integrante, inaugura a oração subordinada substantiva. E o que, pronome relativo, inaugura a oração subordinada adjetiva. Uma pala só para enriquecer a questão. Mas vamos nós. É certo isto, que a mudança do enfoque, esse que é conjunção integrante. Terão isto, que abranger, é um outro que conjunção integrante. Mas o que a banca está querendo? No trecho acima, as ocorrências da palavra que classificam-se respectivamente como, lá vem exatamente o que nós fizemos, né? Letra A,
Pronome relativo e preposição? B. Conjunção integrante e preposição? C. Conjunção integrante e conjunção integrante? D. Pronome relativo e conjunção integrante? Ou letra E, preposição e pronome relativo? A pergunta é, meu aluno, será que houve alguma pegadinha? Vamos nós? Gabarito B. Prestou atenção? O mapeamento feito lá no texto direcionou você para duas conjunções integrantes, mas há uma pegadinha. A conjunção integrante, de fato, só existe no primeiro que. O segundo é preposição. Pode, Cláudia? Claro que pode. Lembra, eu falei para você que o que é um camaleão. E você vai resolver isso da seguinte maneira. Ao voltar ao texto, retire o de e coloque no lugar, retire o que e coloque no lugar esta palavra, o de, que é preposição essencial, pura. Você vai observar que vai funcionar. Então, sempre que você conseguir trocar o que por uma preposição, esse que estará a preposição. Só que ele não nasce para ser preposição, ele está. Por isso, ele estará uma preposição acidental e não uma preposição essencial. É exatamente assim que caem nas provas. Você pensa que é, mas você limita o conhecimento adquirido na hora que não é para limitar. Cuidado, esse que nunca entregue como presente para você não. Olha a fundamentação. Bizu! Se pudermos substituir uma oração iniciada por que pelo isto, estaremos diante de uma conjunção integrante. E nós fizemos isto. É certo, é certo? O que, Cláudia? Isto. Que a mudança do enfoque sobre o tema decorrerá. Até aqui, ok. Mas vamos para a pegadinha? Fechando o raciocínio. Pois ela sempre inicia uma oração subordinada substantiva, que completam essas orações uma determinada oração chamada de principal. Até aqui, nenhuma novidade. Agora preste atenção. O segundo que é uma preposição acidental, equivalendo ao de, pois vem entre ter e verbo no infinitivo. Terão que abranger. Passa a falsa ideia que terão isto, que é abranger. Então, memorize. Troquei pela preposição de, isso já faz do que uma preposição acidental. Mas se você é bom mesmo em decoreba, pode decorar a estrutura. Verbo ter e infinitivo. Terão, abranger. Abranger está no infinitivo. Estrutura perfeita para um que? Preposição acidental. Excelente essa questão, né? Muito boa. Número 25, vamos para a próxima. Banca Sesgran Rio. A articulação lógica entre as ideias expressadas pelo emprego do conectivo ou de conectivos em um texto é um fato de coerência ou um motivo de coerência. Provoca coerência quando bem escolhido esse conectivo. Se o conectivo for mal escolhido, vai promover o quê? A incoerência. Continuando. O emprego do conectivos em um texto é um fator de coerência. No trecho do texto 2, aí vamos apresentar o trecho para você. No trabalho em que a comunicação pode custar dinheiro ou mesmo sucesso profissional, um e-mail deve ser redigido com toda a atenção para não dar margem a mal-entendidos. Você observou que o ou foi destacado. O termo em destaque introduz, em relação à parte inicial, a ideia de, meu aluno, muito fácil. Vamos às alternativas. A, alternância. B, comparação. C, conclusão. D, contraste. Ou E, proporção. Claro que você marcou alternância, uma coisa ou outra. Então, se o ou é uma conjunção alternativa, a ideia é de
alternância. Simples assim. Tempo merecido? Claro que sim. Pausa. Pausa para você revisar, para você descansar um pouco mais. Não se demore. Estarei aqui esperando por você. A bateria continua. É para dominar essa matéria e gabaritar o nosso concurso. Até daqui a pouco.